Você quer saber como que faz uma prova no Word de uma maneira simples, rápida e que fica bem bonita, que nem essa daqui? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Olá pessoal, aqui sou o professor Rodolfo e eu vou ensinar vocês hoje a como fazer uma prova na parte de língua portuguesa, na disciplina de língua portuguesa, para alunos do quarto ano do fundamental, alunos que são crianças ainda. Então, assim, algumas coisas eu vou até falar detalhes que a gente tem que colocar nesse tipo de prova. Obviamente que tem várias formas de a gente fazer, é que eu vou ensinar uma delas, tá? Para que muitas pessoas que têm dificuldade, né? Como que eu faço isso aqui no Word? Como que eu coloco o ícone aqui? Que eu faço essa caixinha bonitinha? Tudo isso você vai aprender agora nessa aula. Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula. E antes de começar a aula, peço para você já se inscrever no canal para não perder vídeos que nem esse, porque essa vai ser uma série que eu vou colocar o Word na prática. Vai ser vários vídeos e aulas sobre o Word na prática, ou seja, a gente vai ver mais outras coisas de trabalhos, entre outras coisas, mais como que a gente faz na prática aqui no Word. Então, vou iniciar um Word aqui. Vou explicar primeiro essa prova aqui que eu fiz. Então, ó, avaliação de língua portuguesa do segundo bimestre, né? Então, coloquei uma história aqui dos 3 porquinhos e o lobo mau, e aqui tem as perguntas. Então, tem uma pergunta dissertativa, que a criança, o aluno, ele vai responder escrevendo. Aqui ele vai assinalando com X. Essa outra aqui é para ele riscar ou circular a resposta correta, né? Marcar a resposta correta, né? Então são de alternativas, e essas daqui é de relacionar, que ele vai ligar uma linha, né? Relacionando a palavra, no caso seria qual porquinho que construiu determinada casa, tá? Então assim, o que é legal? Que aqui a gente tem imagem, esse aqui a gente tem exatamente perguntas de alternativas, e aqui a gente tem aquelas perguntas de assinalar com X, né? Quais são as respostas corretas e a pergunta dissertativa. Então aqui a gente abrange vários tipos de perguntas que muitas vezes você pode colocar numa prova. Mas a gente vai começar primeiramente com o cabeçalho aqui, né? Ou seja, como que a gente faz isso aqui, né? Para ficar bonitinho, o aluno colocar o nome dele, a data, o nome da professora e a série. Então eu vou iniciar um Word novo para fazer do zero, tá? Então assim, você abre um Word zero. Primeira coisa, obviamente, isso aí é de acordo com cada professor, você vai ter que saber, lógico, o conteúdo que você vai passar na prova que você quer. Então assim, aqui eu coloquei o texto dos 3 porquinhos, mas pode ser qualquer conteúdo que é de acordo com a sua disciplina, a sua aula. No caso, aqui eu estou focando mais em língua portuguesa. A gente vai ter de outras aulas, mas aqui é focado em língua portuguesa. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, uma das primeiras coisas, nesse caso, é a estrutura que a gente vai adotar. Então aqui a gente vai preparar algumas coisas já no Word. Por exemplo, qual que é a fonte que eu vou colocar aqui? Eu vou mudar a fonte aqui, vou clicar aqui, vou colocar a fonte Arial. É uma fonte que eu gosto bastante e é muito utilizada, a fonte Arial, né? Então, ó, o tipo de letra, uma letra bem assim legível. E outra coisa, eu já vou colocar tamanho 14. Por que 14? Como é para criança, geralmente a gente coloca letra maior, tá? Um tamanho maior de letra, né? Pode ser que se você achar melhor, pode colocar 16 ou 18, só que 18 eu acho muito grande, né? Mas fica a seu critério. Então, assim, é importante que quando a gente fala prova para criança, colocar a letra um pouquinho maior. Quando a gente for fazer uma prova mais para pessoas, para jovens, para adultos, você pode colocar já uma letra menor, ok? Então aqui a gente mudou a fonte, então eu vim aqui ó, na fonte. O que eu fiz? Eu só cliquei aqui, coloquei Arial e apertei Enter no teclado. Vou até colocar meu teclado virtual aqui, né, para auxiliar vocês. Então apertei essa tecla aqui quando eu digitei o Arial. E aqui é a mesma coisa, eu tenho o tamanho 14, eu cliquei aqui, digitei 14, ó, e apertei Enter, tá? Muito bem. Pessoal, agora, o que a gente vai fazer? Você vai ter que também mexer em outra estrutura aqui no Word, que são essas margens, tá? Essas margens para uma prova, ela é muito grande, então a gente vai mexer nessa margem. Como que eu faço isso? Você vai clicar aqui em Layout, tá? Aqui na parte de cima em Layout, a gente vai vir aqui em Margens, vai vir aqui, ó, margens personalizadas, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou diminuir essas margens. Então, por exemplo, superior, eu vou colocar 2. Aqui, eu vou clicar em inferior, ó. Você pode clicar 2 vezes, bem rápido, com o botão esquerdo do mouse, que é aquele botão que a gente sempre está clicando, né? Ó, bem rápido. E clico 2. Por quê? Você poderia fazer pelas setinhas aqui. Eu vou fazer esse aqui pela setinha, ó.
Então, superior 2, inferior 2. Esquerda, quantos centímetros? 2,5. Tá? Direita, 2,5. Então, diminuiu um pouco, quer dizer, aumentei um pouquinho mais a minha questão, diminuir as margens e aumentei aqui o espaço que eu vou ter na folha para fazer minha prova. Eu vou dar OK, vocês vão ver que já vai mexer na régua aqui, ó. Olha que interessante, a régua que ele já mexeu. Então, as margens aqui, elas já foram mexidas, então ficou mais fácil agora. E vamos lá, como que a gente faz? Vou voltar aqui no nosso texto, ó. Isso daqui, pessoal, como que eu fiz isso aqui? Isso aqui eu vou usar exatamente com a tabela. Então, para você que tem dificuldade em mexer com tabela, tem uma aula aqui, vou deixar aqui no card, uma aula que fala sobre tabela no Word, ok, pessoal? Então, assim, não esqueça de ver essa aula, que vai ser muito importante. E para você que tem dúvidas em várias coisas sobre não só o Word, mas também sobre a questão digital, o que é bytes, kilobytes, QR Code, entre outras coisas. Aqui eu tenho um livro, né, um e-book e também um curso bem interessante. Se você quiser, tá aqui no link aqui na descrição do vídeo, que eu sempre deixo para as pessoas que quiserem ter esse acesso, que é muito legal, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então aqui a nossa aula e você vai observar que agora eu vou vir aqui inserir, tá? Tabela. Só que antes, vamos dar uma olhada no caso, que tabela aqui? Quantas linhas e colunas? Porque uma tabela ela é formada por linhas e colunas. Então, quantas linhas e colunas a gente tem aqui? No caso, vou contar só as linhas, ó. 1, 2, 3, tá? Então, vou ter 3 linhas aqui, tá? Nessa tabela. Vou fazer só pelas linhas. As colunas, eu tenho só essa principal aqui. Essa outra aqui, e só tá aqui, ó, que eu separo o nome e data. Depois eu vou ensinar um segredo aqui que fica muito bacana, né? Para você fazer a tabela do jeito que você quer, ou seja, personalizada, tá? Então aqui, vamos fazer essa. Esse aqui também tem data também, mas já vou fazer. Então tem 2 colunas e 3 linhas. Então vou voltar aqui no meu documento, vou vir aqui, tabela. Então 3 linhas e 2 colunas. Pronto, e clico aqui. Só que tem um problema. Aquela coluna, ela fica mais para cá, né? Então, só vou arrastar aqui, ó. Pronto. Então, eu fiz isso. Como que eu fiz isso aqui? Ó, vamos lá, fazer devagarzinho. Opa. Voltar aqui, ó. Então, eu vim aqui com o meu cursor do mouse, tá? Bem em cima. Quando o cursor tiver uma setinha para um lado, uma setinha para o outro, e as 2 barras, quer dizer que eu vou arrastar essa linha da coluna aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Clico, seguro e arrasto, ó. Tá vendo que interessante? Ó, ele vai arrastando para onde eu quiser colocar. Eu não soltei ainda. Eu sempre falo que isso aqui é que nem jogo de dama ou jogo de xadrez. Se você não soltar a peça, você não concluiu a jogada. É a mesma coisa aqui. Então, ó, só quando eu soltar que eu vou concluir a jogada. Então, quando eu vou concluir, fala assim, eu quero aqui. Ó, quero aqui, vou soltar. Pronto. Aqui ele já definiu, no caso, onde que eu quis colocar. Só que aqui, olha que interessante, não tem nada, né? Então, ó, porque aqui eu vou colocar o logo da escola, tá? Esse aqui é o logo da escola. Como que eu faço para colocar o logo da escola? Antes disso, né, antes de colocar o logo da escola e tudo mais, eu já vou apagar isso daqui, ó, né? Como que eu apago essa linha e essa linha? Tá vendo que não tem nenhuma linha aqui? Como que eu apago essa linha? Então, você vai clicar na tabela. Por quê? Quando você clica na tabela, tá vendo aqui em cima, não aparece nenhum menu ou aba aqui. Quando eu clico aqui, aparece. Isso aqui são menus e abas dinâmicos. Ele só aparece quando você seleciona, por exemplo, uma tabela. No caso aqui a gente está falando tabela, pode ser um objeto também. Então a gente vai aqui em Layout, tá? No menu Layout. E aqui ele tem a borracha, tá? Eu vou clicar na borracha. E a borracha, ele vai aparecer aqui e eu vou clicar bem em cima da linha que eu quero apagar. Ó. Eu quero apagar isso aqui, ó. Pronto. Quero apagar isso aqui. Pronto. Apagou. Ah, eu fiz sem querer, eu apaguei sem querer. Clica aqui em voltar, ó. Tá? Melhor coisa, né? Então aqui em cima você tem como voltar para desfazer que se você fez alguma coisa errada. Só que agora, se você ver, o mouse agora é uma borracha, ele sempre vai continuar. Então se eu ficar clicando na minha tabela, ó, eu vou apagar, ó. Eu vou voltar aqui. Então o que eu vou fazer? Você vai clicar depois da borracha em selecionar, que é nesse setinho aqui, ó, tá? Que o que acontece? O cursor do mouse ele vira de novo aquele cursor que a gente está acostumado a mexer, tá?
Aqui, outra coisa interessante, a gente vai aumentar, tá vendo? Ó, Escola Estadual Professor Luiz Augusto de Oliveira, quarto ano do Fundamental. Como que eu faço para colocar esse texto? Tá vendo que essa linha é maior que as outras? Como que eu aumento? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa linha da coluna. Eu vou vir aqui, entre essa linha aqui, ó, né? Vou clicar nessa segunda linha. Quando o cursor do mouse ele ficar com uma seta para cima, uma seta para baixo, duas barrinhas, você vai clicar, segurar e arrastar para baixo. Ó. Olha que legal. Daí é a mesma coisa, lembra do jogo de dama, jogo de xadrez. Eu só concluo quando eu solto o meu botão do mouse. Então, estou segurando aqui o botão do mouse. Ó. Segurei, soltei, pronto. Olha que legal. Aqui já ficou. Agora eu só clico aqui, ó, dentro dessa parte aqui da minha tabela e vou digitar aqui, ó. Cola. Luiz. Seguinte, pessoal, ó, eu vou dar Enter e vou digitar aqui, ó, 4. Como que eu faço aqui essa parte da bolinha do 4? Vocês vão ver aqui nesse teclado virtual, ele não mostra. Mas aqui a gente tem dois Alt, ele não mostra que esse Alt ele é diferente. O Alt da parte do espaço, o lado direito, é o Alt GR. Você vai clicar no Alt GR e vai achar, por exemplo, aonde que está a bolinha no seu teclado. Geralmente ela fica perto do C cedilha, tá? Depende do teclado. Achei, ó, segurei o Alt, apertei só uma vez a bolinha, já fez o quarto, né, de quarto ano, tá? Então, quarto ano do Fundamental. Agora, é o seguinte, eu vou selecionar todo esse texto e vou vir aqui, ó, em centralizar. Pronto. Ou Ctrl E, tá? Mesma coisa. Muito bem. Agora eu venho aqui e vou digitar nome, que é o nome do aluno. Aqui eu vou clicar aqui, professora. E 2 pontos. 2 pontos, como que você faz? Deixa eu só fechar isso aqui. Ó, você vai clicar no Shift e clicar nos 2 pontos. Ó. Quando eu seleciono Shift, seguro o Shift e clico uma vez só nos 2 pontos. Vou até fazer aqui, ó, diferente. Ó. Vou fazer com o teclado virtual. Segurei o Shift e cliquei aqui em 2 pontos. Ó. Tá vendo? Pronto. Tá? Agora, é o seguinte. Aqui a gente tem uma outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Ó, série. Então, o que você vai fazer? Você pode dar um espaço mesmo, ó. Aqui pode ser, não tem importância, ó. Você vai dando espaço, né? Para digitar, ó. E digita série. Mesma coisa. Só que tem um problema. Aqui tem a data, né? Que é a data do dia da prova, que o aluno vai estar colocando para fazer. Aqui você vai ver que tem uma linha separando. Aqui é o truque que eu falei para vocês. Prestem bem atenção nisso. Como que eu faço essa linha? Porque agora eu já fiz minha tabela. Eu tenho que fazer de novo a coluna? Não. Você vai clicar na sua tabela em Layout, tá? Agora você vai clicar aqui desenhar tabela. Aí você vem aqui, ó. Você vai desenhar. Tá vendo que agora você tem um lápis? Esse lápis é para personalizar. Por exemplo, eu quero uma linha aqui, ó. Por exemplo, ó, debaixo da série, ó, uma linha bem aqui. Então, eu clico, seguro e arrasto até a linha de baixo. Opa! Eu arrastei para a linha mais de baixo ainda. Então, o que o Word ele entendeu? Que eu queria uma linha daqui até aqui. Não é isso. Então, eu vou desfazer, tá? Então, não tem problema se você fez errado a primeira vez, só desfazer. Ó, agora eu fiz, né? Ou seja, você toma cuidado, se você passar dessa linha, provavelmente vai fazer uma linha daqui, né, de cima até a parte da série. Então, faça só um pouquinho, um risquinho e solta, tá? Fazer de novo, que isso aqui, às vezes tem muita gente que erra, ó. Então, você clica aqui, então, quando eu já tenho para desenhar na tabela, né, abaixa um pouquinho e solto. Pronto, tá? Mesmo que, sei lá, você venha aqui e faz um pouquinho errado, o Word, ele sabe que é uma linha que você quer ali. Então, é simples, tá, pessoal? Agora, você vai clicar aqui no selecionar, né? Selecionar célula, aí você vai clicar aqui, tá vendo que interessante? Ó, ele já separa, ó, nome, né, daqui, ó, aqui você coloca a data. E daí, olha que interessante, você pode colocar o risco e aquela barrinha para a pessoa colocar a data, para facilitar para o aluno. Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, como que eu faço isso? Seguro o Shift
E você vai vir aqui, ó, onde que tem a setinha, tá? Ele vai fazer uma barrinha embaixo que a gente chama de underline. Então, ó, estou segurando o Shift e daí vem aqui, ó, 1, 2, 3. 3, né, barrinhas underlines, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, você vai ter uma barrinha ali que é exatamente para separar, que é essa aqui, ó, tá? Você acha no seu teclado. Beleza, separador, tá? Agora, faço a mesma coisa, seguro o Shift, 1, 2, 3. Agora, clico aqui. E aqui a gente pode digitar 2024 direto. Só que antes de digitar 2024, você vem aqui em página inicial, sublinhado, tá? E daí vai digitar 2024. Pronto. Agora você tem aqui 2024, ok? Pessoal, agora como que você faz para colocar, por exemplo, o logo aqui que nem eu fiz, tá? Você vai pegar da internet. Então, por exemplo, deixa eu vir aqui, ó, no Google, ó, logo, escola, professor Augusto de Oliveira. Ó, tem esse logo aqui, ó. Eu venho aqui no Google Imagens. No caso, muitas vezes você acha já no Google Imagens. Vou clicar em cima com o botão direito em cima da imagem, copiar. Vou vir aqui no Word, né? Opa, não nesse, que esse aqui eu já fiz. E vou clicar aqui e colar. Só que na hora de colar, tá vendo que aqui, ó, opções de colagem, você sempre coloca nesse aqui que tem a montanhazinha, porque é de imagem, tá? Fica mais fácil. Agora é o seguinte, você vai ter que clicar em cima da sua imagem, colocar em formato de imagem, tá? Quebra de texto automática e seleciona quadrado, tá? Por quê, ó? Tá vendo, ó? A sua imagem, ela fica, ó, de acordo com o texto. Então, assim, ela fica meio livre, só que ela tá muito grande aqui na tabela, então ela não vai ficar legal aqui, tá vendo? Ela vai bagunçar tudo aqui no seu Word. Então, o que que você vai fazer? Você vai diminuir essa imagem para ela caber aqui, tá? Ó, e vai agora vir aqui bem onde que está a caixinha de texto. A gente pode até deixar isso aqui, ó. Ó, uma coisa interessante que você pode vir aqui em quebra de texto automática, mover com texto. Você já desseleciona esse aqui, tá? Porque, ó, ele vai ficar mais fácil depois de vocês colocarem. Então, ó, você vai vir aqui agora, clicar em cima da imagem, segurar, arrastar e tentar colocar bem dentro da caixinha. Opa. Não tá indo? Então a gente vai fazer de uma forma até melhor. Eu vou vir aqui, vou inserir imagem, tá? Então, ó, vou vir aqui em colar a imagem. Ficou até melhor, né? Quando você tiver, porque muitas vezes acontece a tabela de você estar brigando com a sua tabela que nem eu estava fazendo aqui. Então, se acontecer isso, tá? Isso aqui foi agora, hein, pessoal? Quando eu fiz foi até mais fácil, vocês viram que dava até para eu estar conseguido colocar ali normalmente. No caso aqui fica até legal porque acontece direto. A pessoa vai falar assim, nossa, eu estou colocando na tabela, não vai, a tabela vai para um lado, vai para o outro. Então, não se preocupa, né? Então, o que você faz? Você clica dentro de onde você quer colocar na tabela a imagem, que no caso aqui, fica, tá vendo que a setinha ela fica piscando ali? Agora você vem aqui em colar, porque a gente já tinha copiado, né? E põe a imagem. Só que lembra, a imagem ela fica grande. Vou ter que vir aqui agora, mesma coisa. Clico 2 vezes, né? Quebra automático texto, coloco aqui, ó, quadrado e vou diminuindo essa imagem, ó. Tá vendo? Ó, a imagem eu diminuo aqui para ficar melhor, ok? Agora tá melhor a imagem, tá? Então, uma coisa interessante que a gente vai ter aqui é o seguinte, deixa eu só... Opa, pronto. Olha o que aconteceu. Quando eu mexi aqui na imagem, a gente mexeu nessa configuração de professor e série. Tá vendo que ela foi um pouquinho mais para cima? Você pode fazer o seguinte, selecionar isso aqui, vir aqui, ó, layout, e aqui você tem alinhamento. Ele mexeu no alinhamento. O que que eu faço? Coloco o alinhamento para baixo, tá? E para a direita, tá? Porque eu posso colocar um alinhamento mais central se você quiser também, tá? Central também fica bonito, tá? Então, essa é a parte de alinhamento da tabela, ok? Pessoal, agora vamos colocar aqui, ó, avaliação de língua portuguesa do segundo bimestre. Então, eu vou vir aqui, ó, fora da minha tabela, clicar aqui fora, dar Enter no teclado, tá? Lembrando, ó, o teclado aqui, o Enter, e vou digitar aqui, ó,
Então, de língua portuguesa do segundo bimestre. Eu vou copiar isso aqui, mas vocês podem digitar aí, tá? Aqui já tá, fica mais fácil, que já tá pronto. Seguinte, só que eu vou tirar algumas coisas daqui, né, para ficar igual o que estava lá, e daí eu vou mostrar aqui para vocês que vocês vão ter que fazer. Quando vocês digitarem, provavelmente vai ficar assim. Lembrando, ó, segundo bimestre, a bolinha é igual ao quarto ano, né? O Alt GR, você vai clicar, segurar o Alt GR e clicar na bolinha. Você vai selecionar aqui, clicar aqui no sublinhado e vai vir aqui no meio, tá? Que é o centralizado. Vai clicar aqui para centralizar. Como que você muda a cor? Você vai vir aqui na fonte em azinho, aqui nesse azinho que tem uma barrinha preta, clica bem do lado dele e você vai selecionar a cor. Eu vou selecionar vermelho, tá? Para prestar atenção que é uma avaliação, ok? Agora, é o seguinte, ó, leia o texto com atenção e responda a pergunta abaixo. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Você vai vir aqui, ó, dar um Enter, só que aí você vai ter que pôr agora a palhinha à esquerda, lembrando, deseleciona o sublinhado, senão vai ficar sublinhado, coloca de novo aqui o preto, né, e digita lá. Leia o texto com atenção e responda as perguntas abaixo, ok? Aqui é o seguinte, pessoal, esses 3 porquinhos, onde que eu peguei essa história? Você pode pegar essa história na internet, que eu vou até pegar aqui e fazer uma formatação rápida, que muita gente briga com isso. Ou você pode pegar uma imagem de um texto de livro, tá? E colocar também, não tem problema que nem a gente colocou a imagem. Mas aqui se você for pegar uma história na internet, então aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, história dos 3 porquinhos. Ó, eu achei essa aqui, ó, a história dos 3 porquinhos. Então aqui, o que eu fiz? Ó, eu vou simplesmente selecionar o texto aqui, que eu sei que aqui começa a história, né? Ctrl C, ou clicar com o botão direito, copiar, né? E vou vir aqui em colar, ó. Eu vou colar. Só que antes de colar, você vai clicar aqui, que eu quero colar o texto aqui, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em colar, colocar na parte de baixo, ó. Manter somente o texto. Porque se tiver alguma coisa diferente aqui, por exemplo, uma cor diferente, ele vai ficar com aquela cor, é difícil, então fica muito mais fácil você já colocar ali, né, manter só o texto, tá? Tudo bem? Não se preocupem, ó, tem alguns erros aqui de português, tá? Depois vocês podem corrigir, no caso do texto ali. Ó, depois a gente vai formatar rapidamente esse texto, tá vendo que ele está muito grande, né? A gente vai diminuir o tamanho desse texto, tá? E vai formatar ele para ficar mais bonitinho, tá? Então vamos lá agora com relação a outra parte do texto. Eu vou selecionar, Ctrl C, agora clico aqui, Ctrl V, tá? O que é o Ctrl C, Ctrl V? É um atalho, você segura o Ctrl e clica uma vez o C para copiar. Aqui mesma coisa, Ctrl C, eu venho aqui, ó, Ctrl V. Bom, ó, mesma coisa aqui. Ctrl C. Não se preocupe do jeito que está o texto. Fala assim, nossa, mas o texto não está ficando bonito, está ficando feio. Tá? Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Ctrl V. Pronto. O que acontece? Esse site ele tem bastante propaganda. Ó. Olha que interessante. Aqui tem os 3 porquinhos, ele vai ficar azul. Como que eu faço para ele não ficar azul? Eu venho aqui em colar, ó, só configuração do texto. Tá? Ou seja, só colar, a formatação do texto. Só que ó, o texto não tem nada a ver com o texto que estava aqui bonitinho, né, que eu fiz aqui. Como que eu fiz? Simplesmente eu fiz a mesma coisa, eu copiei esse texto, colei, tá? Só que agora você vai fazer o seguinte, você vai selecionar esse texto inteiro. Vamos selecionar o texto inteiro. Seleciona só o texto. Vamos mexer na fonte. Então você clica aqui em Arial, Enter, para deixar todo, para assim, mas tem uma parte que já está em Arial, tem outra aqui não, tá? Muitas vezes do jeito que você copiou, colocou, pode ser que ele não fique, então você já alinha. Vamos colocar o tamanho 12 desse texto, tá? Por que tamanho 12? Porque esse texto aqui, senão ele fica muito grande, vai precisar de muita folha, tá? E uma coisa aqui que é interessante, tá vendo que ele tem esses espaços? Deixa o texto selecionado. Esses espaços, que é o espaçamento, a gente vai tirar todos esses espaços. Como que a gente faz? Vai lá em parágrafo, aqui, ó, onde está a parte do justificar do lado, você clica aqui do lado, você põe aqui remover espaço depois do parágrafo.
tá? Ele já vai remover, tá? Daí, ó, alguns espaços pode ser que são espaços que é de enter, ó. Como que eu tiro esse espaço? Eu clico bem aqui no meio, onde que tem esse espaço, e aperto o backspace, que é esse daqui, ó, tá? Você vai apertar esse daqui do seu teclado. Então, tirou o backspace, clicou no backspace, ó, ele vai tirando, ó. Então, se ainda ficou algum espaço aqui, deixa eu ver se ficou algum. Ó, ainda ficou alguns. Isso aqui não tem jeito, muitas vezes vai ter que ser na mão mesmo, né? Tirando aos poucos. Ok, pessoal? Muito bem. Seleciono de novo o texto, tá? Todo o texto aqui. Agora, eu vou justificar esse texto, tá? Justifiquei o texto. E como que eu faço os parágrafos? Lembrando, você vai precisar da régua, tá? Para você colocar o parágrafo aqui de 1 centímetro. Você pode fazer pela régua, eu geralmente faço pela régua direto, eu acho muito mais fácil, ó. Ou tem outra forma, eu vou até dar aqui, ó, um desfazer, que eu vou mostrar outra forma que é interessante. Você vai estar aqui em página inicial, aqui em parágrafo, tá? E vamos lá, vem com o seu cursor do mouse bem aqui no cantinho, você vai ver que tem uma seta aqui. Aqui são algumas configurações desse menu do parágrafo, que não mostra muitas vezes aqui. Você clica aqui, olha que interessante, ele abre uma janela sobre o parágrafo. Aí, o que é esse parágrafo, né, que a gente dá esse espaço? A gente chama de recuo. Então, recuo é o nome que a gente dá de espaço. E o espaço aqui, ó, esse aqui é a direita e esse aqui é a esquerda. Então, eu quero um recuo à direita. Então, vou vir aqui, ó, recuo à direita, tá? Só que o seguinte, antes de eu colocar o recuo de 1 centímetro aqui, você tem que selecionar que recuo, porque se você colocar aqui ó, ele vai dar o recuo em todo todo o seu texto na parte direita, tá? Então, você vai ter que fazer o seguinte, pode até colocar um aqui, só que aqui em especial, né, você vai clicar aqui, ó, primeira linha, tá? Ou seja, você vai dar um recuo de 1 centímetro especial na primeira linha, ok? E vai dar ok. Olha que legal, ele já deu o recuo, né, que seria o nosso parágrafo aqui em todo o nosso texto, tá? Então, nosso texto aqui ele já está muito bem feito. Aqui você vai observar que vai ter só um probleminha, que é essa parte aqui, né? Porque isso aqui, quando justificou, ele deu um espaço muito grande, né? Então, eu vou selecionar isso, só esse trecho e vou clicar em justificar de novo para desjustificar. Ou seja, ó, olha que interessante. Essa parte, ele é... Aqui, ó, quem tem medo do lobo maior é a música, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui antes do mal aqui, né? E vou apertar Delete. O que vai acontecer? Ele vai juntar o texto lá de trás, né? Que estava com um parágrafo, com esse aqui. Vou dar um espaço, né? Aqui você pode colocar, por exemplo, um ponto de interrogação, né? Aqui alguma coisa assim, tá? Tá vendo aqui? E eu posso deixar assim, posso deixar só esse trecho sem justificar, né? Se você quiser. Esse aqui também, ó, posso pôr aqui. Ó, e até posso só justificar agora esse texto, ó. Tá vendo? Por quê? O que acontece? Quando você copia um texto da internet, acontece muitas vezes de ele vir totalmente configurado no Word. Você vai ter que configurar esse texto no Word, tá? Então aqui, ó, você conseguiu formatar o texto certinho, né? No caso que a gente pegou e copiou da internet, ok? Então aqui ficou bem bacana. Vamos ver se está igual o texto que a gente tem aqui, ó. Aqui só tem alguma modificação. Ah, aqui eu coloquei 10, tá? Então vamos colocar 10 também aqui, ó, porque acho que fica melhor. Nesse caso, se você quiser deixar 12, pode deixar. Eu coloquei 10 porque o texto fica um pouquinho melhor nesse caso aqui, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, você pode selecionar de novo o seu texto e colocar um espaçamento de 1 centímetro ou de 1,5, tá? Ou 1,5, pode ser 1,5 também, ou 1,5, tá? Esses espaçamentos, eles são importantes, eu vou colocar até de 1,5 aqui para ficar um pouquinho melhor para a leitura, tá? Olha que bonito ficou nosso texto agora, né? Pessoal, é o seguinte, essa aula vai ser feita em 2 partes, porque agora tá ficando muito longo, eu sei que muitas vezes fica cansativo, então vou deixar para a próxima parte a gente continuar essa aula aqui, que seria muito interessante, tá? Então, a próxima parte a gente vai fazer as perguntas aqui. Como que a gente monta essas perguntas
aqui, tá? Então não perca esse vídeo na próxima aula. Inscreva e acione o sininho do canal aqui, exatamente para não perder essa aula, e compartilhe essa aula para outras pessoas que precisam. Se você tem um amigo, uma amiga, professora, manda essa aula que vai ser muito legal. Muitas vezes a pessoa está sofrendo na hora de fazer no Word e vai ver que fica muito mais fácil, muito mais rápido quando pega, né, o jeito, a partir de muitas vezes de assistindo uma aula dessa, já consegue fazer várias provas assim, tá bom? Então, pessoal, eu desejo uma boa semana para vocês e até a próxima aula.